Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Tudo em Jogo, um podcast de André Caixinha e Eliezer Carvalho. Estamos aqui em mais uma semana. Como é que estás nesta semana, Eliezer? Eu passei a semana doente, houve algumas coisas que eu gostaria de ter analisado melhor do que consegui. Como é que passaste esta semana? Eu passei a trabalhar, é como eu passo a minha semana. Agora, a meio da semana já chegamos aqui à quarta-feira com uma sensação meio agridoce com a vitória da seleção. Já vamos falar sobre isso. Mas também estás a reclamar o quê? Tu estás todo feliz quando foste comer salsichas. É verdade, é Comer verdade. Foi a salsicha primeira, e picanha. foi a primeira refeição de jeito que fiz após tipo 5 dias a comer bife de frango com arroz, sem sal, Isso, sem isso, tempero, sem isso, é, vida. isso é que é boa refeição. Yeah. Proteína, carboidratos magros. Isso é que é boa refeição. Já, sem alma, sem vida, sem nada. E eu até gosto de bife de frango, mas porra, sem Tu é que queres tempero, ser gordo. Tu é que queres ser gordo, estás a do colesterol. é verdade. É verdade. Com a dose de colesterol que eu coloquei ontem no meu corpo, já estou um bocadinho melhor para gravar o episódio hoje. Estás a ver? Foi isso que possibilitou. Ai, Pois. muito bem, Foi isso muito que bem. possibilitou a vitória da seleção. Por isso é que estás todo contente da vitória do Martínez, né? Claro, o meu grande ídolo, Roberto Martínez. Eu genuinamente acho que tu gostas do Martínez. Adoro, Eu começo a desconfiar. adoro, adoro, adoro. Já vamos falar sobre ele. Esta semana tivemos então a final da Liga dos Campeões. Teve aqui a vitória do PSG, Uhum. tal como uma certa pessoa falou dessa possibilidade há uns meses, também já vamos falar um bocadinho sobre isso. Temos também aqui a chegada da final da NBA, portanto, a aproximar-se aqui o fim, temos vindo a acompanhar e esta semana não vai ser exceção. E já sabem, temos também os nossos tradicionais segmentos de contra-ataque. É por eles que vamos começar. Estamos a gravar, tal como o Eliezer disse, quarta-feira, dia 4 de junho. A Seleção Nacional acabou de ganhar a Alemanha, portanto, nas meias finais da Liga das Nações. Vamos disputar a final no domingo. Ainda aguardamos adversário, não sabemos se será a França, se será a Espanha, mas a verdade é que conquistámos aqui este lugar na final depois desta vitória, com direito a reviravolta contra a Alemanha. O jogo começou, eu até acho que Portugal até entrou bem nos primeiros 5 minutos, mas depois rapidamente a Alemanha conseguiu assumir o controle do jogo, muita bola, já esperaríamos isso, eu pelo menos esperaria que a Alemanha conseguisse ter mais bola. É uma equipa mais coesa do que Portugal, apesar de que, se analisarmos historicamente as individualidades de um lado e do outro, este é o momento histórico que pende mais a favor de Portugal. Eu nunca vi uma equipa de Portugal tão melhor individualmente do que a equipa da Alemanha, mas obviamente a equipa da Alemanha, coletivamente, sabemos que o Nagelsmann é um grande treinador, mais madura nesta fase da equipa. A primeira parte acabou por ter este domínio alemão, principalmente aqui com bola. Portugal a espaços conseguia chegar ao último terço, sobretudo com o Pedro Neto, não é? A partir da esquerda, o jogador do Chelsea, quando saía em contra-ataque. Depois, na segunda parte, vimos um jogo um bocadinho diferente. Portugal acaba por conseguir reagir bem ao golo, sobretudo após as substituições, a partir do minuto 60, com a entrada do Francisco Conceição e do Vitinha, que acabaram por ser dois destaques, principalmente o Francisco Conceição, obviamente, com aquele grande golo, e com outras jogadas em que também conseguiu intervir. E Portugal acaba por chegar aqui à vitória. Eu gostava também de destacar o Nuno Mendes, que acaba por fazer uma exibição muito completa, quer na primeira parte, quer na segunda. Portanto, acho que foi o jogador mais aqui a nível nacional. Como é que tu viste o jogo? O que é que tu gostarias de destacar? O 11 do Martínez deu logo muito que falar quando deixou Vitinha no banco e João Neves, que tinham destacado na final da Champions, também vamos falar mais à frente. João Neves fora da sua posição e Vitinha no banco. Como é que tu viste este jogo? Como é que viste estas opções do Martínez? O 11 inicial de Portugal, mais uma vez, fica assim com um sabor meio a batata cozida com ervilhas, não é? Com as opções, juro-te, com as opções que Portugal tem, como tu já destacaste muito bem em termos de individualidades, algumas das escolhas são esquisitas, ou pelo menos interessantes, se podemos assim dizer. Eu acho que arriscaria dizer que arrisco que partir para um jogo contra a Alemanha numas meias finais com o Ruben Neves a titular em 2025, epá, é, é estranho, é estranho, é estranho. Certo, Para não dizer se calhar outra coisa, é peculiar, para ser sincero. A opção dele de ter o João Neves do lado direito
partiu, pelo menos, pareceu-me pela uma intenção de que depois, em situação de posse de bola ofensiva, se calhar ele pudesse partir aqui para o meio campo e depois fazer um meio campo a três. E porque depois, tendo o Nuno Mendes do lado esquerdo, ele depois podia ir para trás e fazer uma situação de se calhar três centrais, para poder possibilitar aqui mais uma vantagem de construção no meio campo de Portugal. Mas não correu propriamente muito bem. Portugal não conseguiu ter bola na primeira parte. A primeira parte foi basicamente dominada pela Alemanha, mas eu arriscaria dizer mas que é um domínio em que Portugal nunca pareceu completamente assustado, mas a Alemanha também nunca pareceu completamente dominadora, apesar de estar com uma sensação sempre muito maior de que pudesse chegar ao golo. Ahm, a Foi algo Alemanha mais podia ter ido ao inter... territorial do que propriamente em termos de situações Sim, que posso exatamente, traduzir isso exatamente, em bem. termos de perigos, não é? Ou seja, se formos ver em Uhum. questões de golos esperados, por exemplo, a Alemanha não tem um número muito avassalador na primeira parte. Mas também não acho que seria maluco dizer-se que a Alemanha podia ter saído da primeira parte a ganhar 2-0. Se acontecesse, não ficaria surpreso. Se calhar podia ser um bocado pesado para o que foi o jogo, mas às vezes no futebol Sim, nós sabemos seria. que. Sim, mas nós sabemos que o futebol depois tem essas coisas. A pessoa chega lá duas vezes e marca dois golos. Por exemplo, este jogo podia ter acabado, por exemplo, com um resultado muito mais pesado do que o normal, no sentido de que Portugal podia ter ganho o jogo com 4 ou 5-1, se o Chico Conceição, por exemplo, convertesse os dois remates que fez, aquele que ele, no contra-ataque em que ele vai Sim. buscar antes do defesa, depois corta para dentro e a bola vai para fora, e depois a recarga que ele faz. Por exemplo, o jogo ficaria 4-1 e também seria um bocado E nisso os pesado. guarda-redes tiveram um papel decisivo, ou seja, o Diogo Costa com algumas Sim, intervenções na primeira parte e depois o Ter Stegen a destacar-se também muito no não, final do Ter jogo. Stegen, o Ter Stegen na segunda parte foi fantástico. Ele evita aqui uma derrota, se calhar, humilhante, para a Alemanha. Um bocado, não é? Teria sido, se calhar, um jogo um bocado parecido com o que nós comentámos no episódio passado do Chelsea com o Betis, se tivesse de facto Exato. acabado com esses valores. Depois, a questão do Vitinha não ser titular, fala-se que é exatamente por causa da gestão aqui de cansaço, por causa dos vários minutos que ele teve no Paris Saint-Germain. Se bem que eu acho isso um bocado estranho, porque o Luís Henrique, como todos nós sabemos, é um treinador que acaba muito por gerir aqui os minutos dos jogadores, portanto, estar a cogitar o facto de que o Vitinha tem muitos minutos, mas depois ele vai e com com o João Neves, mas o João Neves também é um jogador com uma caixa maior do que o Vitinha, se podemos assim Mas dizer, também mas não entra faz com o o João jogo Neves. todo. Mas também não faz o jogo todo. Exatamente. E depois entra com o Vitinha, com o João Neves à direita, contra uma seleção que tem extremos relativamente rápidos e tem um trio ofensivo que troca muito bem, com o Virtus a falso 9 que depois cai muito pela esquerda. Ou seja, que é uma seleção que depois provavelmente vai ter bola e o João Neves vai ter muitas responsabilidades defensivas. E se ele estava a contar com o João Neves depois fosse para o meio campo, também acabaria por ter muitas responsabilidades ofensivas. Portanto, aqui a desculpa da gestão de Eu, cansaço, eu, não sei eu não se, sei se se seria bem dá de isso. certo com as intenções que ele tinha, não faço ideia. Eu acho que o Vitinha provavelmente não estaria nas melhores condições para fazer 90 minutos. Sim, sim. O argumento que ele deu foi que queria muito ter o Vitinha na parte final do jogo. Uhum. Portanto, desse ponto de vista, preferiu lançá-lo. E quando o lança, ele entra perto do minuto 60, mais ou menos, 50 e tal. Portanto, 53, sim, acho eu. se fôssemos a prolongamento, até poderia ter jogado mais meia hora, eventualmente. Mas eu Uhum. acho que ele encarou mais o Vitinha como peça-chave para isso, de o jogo vai se decidir na última meia hora, e eu aí quero ter o Vitinha do que numa opção inicial. Não é muito normal, Sim. provavelmente não seria a opção que eu tomaria, mas acaba por correr bem, e quando se corre bem, É estranho, normalmente costuma é correr bem. esquisito. Se bem que olhando para o banco, não sei se ele tem assim também tantas opções, porque ele podia ter jogado com o Bruno Fernandes e o Bernardo Silva, os dois no meio campo, ou podia ter jogado com o Palhinha a titular. Eu não sei, eu acho muito estranha a escolha do Ruben Neves como titular para um jogo desta. Eu vou ser sincero, eu ainda acho um bocado o Ruben Neves estranho ele ser sequer convocado, de certa forma. E eu sei muito bem a tua opinião, né? Tu não és muito apologista de jogadores que jogam na Arábia, se Sim, calhar virem à seleção. sim, sim, sim. Uh, Principalmente mas o pronto, volume que nós temos, né? exatamente, exatamente. O que depois é curioso é que parece, e dá-me um bocado a sensação que a partir do momento que ele mete os jogadores nas suas posições, o jogo muda por completo. Não é? Ou seja, ele mete o meio-campista a meio-campista, ou seja, de calibre de seleção nacional, se podemos assim dizer, com o Vitinha, mete um ala direito a ala direito e mete um extremo. Bem, a extremo, não? É? O Trincão é um extremo, mas o Francisco Conceição tem características completamente diferentes. Se calhar o Francisco Conceição já tinha sido
Eu acho que o Martínez estava à espera que Portugal tivesse mais bola do que o que realmente teve na primeira parte. Talvez, se calhar, foi por isso que ele partiu com o Trincão. Porque se ele quisesse duas motas e assumisse completamente o contra-ataque, ele tinha jogado com o Pedro Neto e o Chico Conceição, diria. E tinha partido logo com os inicial para isso. Mas pronto, ou seja, a partir do momento que ele mete estes três jogadores, o jogo muda por completo. Portugal reage muito bem, o Chico entra muito bem no jogo. É um meio-campista que começa a dar depois muito, é um extremo, até peço desculpa, começa a dar muito trabalho à linha defensiva da Alemanha, porque a Alemanha estava num sistema de três defesas. Muitas das vezes o ala esquerdo estava muito à frente do terreno, o Chico aparecia nas costas, isso puxava o central e depois abria espaço no meio. O Chico depois aproveitou isso para o primeiro gol em que ele puxa para dentro e não tem a cobertura do outro central, porque se ele, não era o ala que estava com ele, mas sim o central da esquerda. Depois também o lance que eu falei há bocado, que ele chuta para fora, também acontece mais ou menos isso, mas esse vem numa situação de contra-ataque em que ele é claramente mais rápido que o central. E obviamente que ele capitaliza e mostra mais uma vez o porquê que é um jogador muito interessante e é fantástico Portugal ter uma opção como estas no banco da seleção. Não? É impressionante, olhando aqui para o banco de jogadores que não entraram, Portugal ainda tem o Ricardo Veiga, tem o Gonçalo Ramos, o Rafael Leão, tem o Rodrigo Mora, o Diogo Jota entra muito no final do jogo, ou seja, Portugal está cheio de craques e não podia ser diferente, eu acho que é claramente favorito e devia ter ganho este jogo, mas acho que podia ter tido uma exibição um bocado mais dominante do que o que realmente teve. Quando dizes que favorito, achas que Portugal era favorito para este jogo? Não Eu acho que percebi. devia ser, eu acho que Portugal devia ser, porque em Eu acho que termos devia de. face à Em ter... matéria-prima que tem. Exato, ou seja, é isso que eu quero dizer. Eu acho que é estranho que Portugal não seja visto como favorito já no Euro do ano passado e se calhar no próximo Mundial, se calhar também não sei se vai ser. E neste tipo de jogos contra as principais seleções, eu acredito vividamente que a data de hoje, e não só a data de hoje de um ano para cá, dado a matéria-prima que Portugal tem em termos não só coletivos, mas também individuais, Portugal é favorito contra todas as seleções europeias, tirando a França, se calhar, ou devia ser, pelo menos. Se calhar a Espanha, Talvez a se calhar um Espanha. 50-50, talvez um Sim. 50-50, mas se olharmos para a matéria-prima, eu acho que Portugal tem equipa para bater de frente. E é Sim, estranho que continuamos a ter individualmente, uma sem dúvida. postura, sim, eu acho que é estranho que continuamos a ter uma postura muitas das vezes de que Portugal se calhar não é assim tão favorito e é quase como um apequenamento, de certa forma, entre aspas, da seleção, face ao que realmente o teto da seleção pode ser. Claro que isso depois passa muito por parte do treinador, se quiseres podemos falar sobre isto, mas, mas acho Sim, que é o eu que é. concordo. E eu acho que as próprias substituições fizeram com que esse agigantamento, digamos assim, dentro de campo acontecesse. Eu não acho que as substituições mudaram propriamente taticamente o jogo, não foi uma sacada tática do Martínez e que Não. mudou, não, não foi nada disso, mas acho que o facto do Conceição, que é um jogador muito mais de um para um, tal como tu disseste, que vai muito mais para cima do adversário, o Vitinha, que obviamente dá-te sempre mais bola, independentemente da equipa onde esteja, eu acho que isso deu a ideia a Portugal que tínhamos que assumir numa altura em que tínhamos, de facto, porque estávamos atrás do resultado e era necessário que Sim. fôssemos. Eu acho que as substituições fizeram muito bem à seleção. Uhum. Fala-se que poderá ser então aqui a despedida do Martínez, não é? Os últimos Uhum. reportes dizem que mesmo que ele ganhe a Liga das Nações, poderá eventualmente também sair. Sabemos que este país é um país pouco dado a despedir um treinador quando ganha e sempre É quando verdade, perde, né? Ou é seja, verdade. temos mais os resultados do que propriamente do trabalho que é feito, e sabemos que com o Fernando Santos Uhum. isso aconteceu muito. O permanecer pelo agradecimento, não é? Ao Pela Euro, é. conquista, exato. Vamos ver, vamos ver. Eu acho que sim, acho que cheira-me a fim de ciclo, sinceramente. Gostava que Uhum. acontecesse, e acho que seria aqui a altura. Eu também. Acho que é a altura, acho que pode ser um tema para trazermos noutro episódio, porque hoje também temos aqui outras pautas e não Uhum. sabemos se vai acontecer ou não. E ainda temos uma Sim. final, portanto, isso também poderá aqui Sim, mudar. e A vamos pergunta que falar eu outra queria vez, não? fazer, sim, Vamos vamos falar falar outra na vez, próxima não? semana. Sim, na Sim. próxima semana temos que falar certamente aqui também sobre a seleção. A pergunta que eu tinha a fazer era, rapidamente, se queres arriscar num adversário para a final, se achas que vai ser a França ou se achas que vai ser a Espanha. É muito difícil mesmo. É um jogo muito páreo, são se calhar as duas melhores seleções europeias na atualidade. Eu acho que vai ser Mas a eu acho, Espanha, mas eu iria sinceramente. de Espanha. Eu iria de Sim, sim, Espanha. sim. Eu concordo, eu Eu iria concordo. de Espanha porque eu acho que a Espanha está numa fase melhor, não é? Acho que está numa fase melhor. Eu acho que está numa fase Coletivamente, mais A Espanha positiva, exatamente.
é um degrau acima da França. Individualmente não, individualmente a equipa da França é Sim, espetacular. sim, Coletivamente, sim. a equipa de Espanha Não, está, sim. está Coletivamente, a Espanha, se calhar, é a melhor seleção do mundo, em termos sim, coletivos. e a Alemanha também é muito Entre forte. ela e a Argentina, não sei se a Argentina não. Essas duas e depois a Alemanha meio patamar abaixo, para mim as três melhores, É. relativamente, Só que mas a depois o Alemanha problema é da Alemanha, só o matéria-prima. problema depois da Alemanha é a questão da matéria-prima. E depois, por exemplo, eu acho que faria completamente diferença se o Musiala tivesse Claro. disponível, por exemplo, Sim, sim, a sim, sim, jogar pela sem esquerda. E dúvida. porque ter o Sané, o Virtus e o Musiala, se bem que eu não sou muito fã do Virtus a falso 9, apesar dele ter feito um jogo relativamente interessante, mas obviamente aqui eu não podia não destacar, obviamente, o Ter Stegen, que é um jogador gigante, e eu estava aqui, até comentei aqui no nosso grupo que, ou seja, ter um guarda-redes como o Ter Stegen na equipa do Barcelona, do Hansi Flick na próxima época E foi um vai ser guarda-redes um pouco fantástico de contestado assistir. também. Tive alguns momentos menos positivos nos últimos jogos que efetuou no Barcelona. Vamos ver como é que volta. Hoje esteve Sim, sim. espetacular. Mas o Ter Vamos Stegen ver. Sim, é um saudável grande guarda-redes. é facilmente dos melhores guarda-redes da Europa. Sim, sim, é Não, um e o grande Kimmich, guarda-redes. mais uma vez, não é? Que foi claramente o melhor jogador. Acho que é o melhor jogador da seleção alemã. O Kimmich é facilmente dos melhores meio-campistas do mundo. Eu até comentei que é um bocado de pena que ele joga no Bayern de Munique, apesar de ser um grande clube. Acho que é um clube quando se é um grande jogador lá, às vezes acaba-se por ficar um bocado esquecido, não é? E Sim, temos provas disso, se calhar um bocado com o Lewandowski, etc. Que às vezes acontece, porque é uma equipa que ganha sempre, é um crónico candidato ao título, está sempre lá, então as pessoas focam-se mais noutras coisas e depois também a Bundesliga se calhar não chama tanta atenção. Mas o Kimmich joga muito, o Kimmich é um jogador fantástico, um sim, jogador fantástico. sem dúvida, sem dúvida. Tivemos então Ah, a seleção. e já agora, só deixar uma pergunta aqui que eu queria te fazer, peço desculpa. Como é que viste aqui a questão do Cristiano Ronaldo de ser titular hoje? Hum, Normal, já sabia que isso iria acontecer, portanto, Sim, claro, não, mas eu queria saber a não tua me opinião. surpreendeu. Tu ainda concordas ou achas que se calhar Não, ele não, está numa. eu já disse várias vezes, não sei se já disse aqui no podcast ou não. Eu acho que o Cristiano Ronaldo, ainda dentro da área, ainda tem qualidade para fazer parte do lote dos 23, É o melhor pelo, 9 da pelo que ele seleção dentro da faz. área, talvez. Acho que ele pode ser útil em jogos em que Portugal tem um grande volume ofensivo, que vai carregar, que é necessário aquela presença na área, acho que sim. Em Principalmente em jogos, cabeceamentos. sim, em cabeceamento e finalização, portanto, em jogos em que é necessário muitas vezes recuar para jogar em contra-ataque, em que é necessário pressionar mais a defesa contrária, em que o papel do avançado é um bocadinho diferente, eu não o colocaria de início, não seria a minha opção. Então, se tu fizesses o 11 da seleção Contra a contra a Alemanha, Espanha no poria o Gonçalo domingo, Ramos. não, contra a Espanha no domingo, Sim, o Cristiano também Ronaldo é o coloquei. titular. Não, para mim não, para mim não. Acho que Não, não, acho sim, que estou a vai. dizer para ti. Estou a dizer se tu Sim, fizesses o 11. Porque Portugal vai ter 30% de posse de bola ou 35% de posse de bola, 40% no máximo. Ou seja, vamos precisar de alguém que pressione, vamos precisar de muitas Mas se vezes calhar ao jogar em mesmo tempo ataque, precisas de um jogador que se calhar marca um gol em dois remates. E se calhar ele é o jogador que faça mais mas isso, o porque Ronaldo já não é tendo esse tão. jogador também. O Ronaldo também já não Já é não bem. é, mas se calhar ainda é o melhor desses de todos os novos da seleção, não? Sim, mas acho que o Gonçalo Ramos contra a Espanha dá-te mais coisas que tu precisas do que o Cristiano Ronaldo. Portanto, neste Ok. momento seria a minha opção. Uhum. Mas vamos ver. Mas certamente será. O Cristiano Ronaldo titular, não acredito que seja de Óbvio. outra forma. E o Ruben O melhor Neves. O Ruben Neves também vai ser titular. e o Ruben Neves. O melhor jogador em campo nesta noite foi Nuno Mendes, jogador do Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain que ganhou a Liga dos Campeões esta semana, com vários portugueses, já que falamos deles. E já que estávamos a falar também do Gonçalo Ramos, né? Gonçalo Ramos, Vitinha, João Neves no Uhum. plantel do PSG. Acho que nenhum de Uhum. nós estava à espera do resultado 5-0 eh, nesta final. Na verdade, foi uma coisa nunca antes vista, um domínio tão avassalador. Acho que não há assim muito que possamos dizer sobre este jogo. O domínio foi claríssimo. Eu tinha falado aqui da questão do Inter, que fez uma grande temporada e acaba por não conquistar nenhum título. Vamos ver no Mundial de Clubes se consegue acabar esta temporada sem ser a zeros, mas acaba por ser uma época um bocadinho. uh, Já com Fábregas, né? Eventualmente já com Fábregas. Eventualmente já com Fábregas, pode ser aqui o próximo treinador do Inter, o Inzaghi, que saiu para a Arábia para ganhar.
poucos milhões. Portanto, o PSG conquista com todo o mérito, foi muito melhor equipa, muito melhor Sim. equipa. Não, Individualmente sim. é uma equipa superior ao Inter, coletivamente acho que também, mas o que nós vimos foi uma coisa. Coletivamente é mais 50-50 do que. Sim, exato, exato. E na final parecia uma coisa Hum, esmagadora. Vai É ser um o jogo de coroado treino. de uma grande temporada de Uhum. Vitinha, João Neves, dos três da frente. É curioso Eu acho que, que é do 11 inteiro. Acho que és de. sim, do 11 inteiro, do Quase do 11 11 inteiro. inteiro. Quase poderíamos falar de 11 inteiro, exato. Na altura em que eu falei, e quando eu trouxe aqui o PSG enquanto possível candidato, foi na altura de fevereiro, quando fizemos esse episódio, eu falei aqui da questão do trio da frente, na altura falei do Dembélé, do Kvaratskhelia e do Barcola. Hoje em dia já existe aqui outra figura nos três da frente, né? O Doué, que acabou por roubar um bocadinho de protagonismo ao Barcola, que, para quem não se lembra, no primeiro mês da época do PSG, era o melhor jogador do PSG. O Barcola foi o melhor jogador do PSG naquele primeiro mês. Fez um arranque da época extraordinário. E pronto, e o PSG, com uma gênese muito diferente daquilo que tem sido nos últimos anos, acaba por fazer uma grande temporada e acho que é um justo vencedor. O que também diz um bocadinho sobre o novo formato, porque foi uma equipa que esteve em risco. Falou-se inclusivamente da hipótese de não passarem a fase de liga, naquela altura em que o cenário estava negro, apesar deles sempre foram jogando bem, os resultados eram piores do que as exibições nesse sentido, mas acabam a temporada com esta conquista e acho que é inteiramente merecido. O que é que tens a dizer aqui sobre esta conquista, sobre esta grande vitória aqui do PSG? Antes de fazer qualquer tipo de análise ao jogo, acho que podemos pegar em várias coisas. Eu acho que esta vitória aqui do Paris Saint-Germain faz-nos pensar em várias coisas. Eu acho que o principal vencedor das três vitórias europeias, não é? Da Liga de Conferência, a Liga Europa e a Liga dos Campeões, eu acho que o principal vencedor é o Football Manager. Eh, Futebol Manager. é o Football Manager. E posso explicar porquê? Que é bastante óbvio, porque se formos ver a média de idades das três equipas que ganharam as competições, nenhuma delas passa de 25 anos. Numa fase em que capta de cada vez mais o discurso de que os jogadores envelhecem cada vez mais cedo ou perdem o valor cada vez mais cedo por causa do fator idade, apesar de estarem-se a reformar cada vez mais tarde. Exato. Aqui as três equipas que ganham a Europa são extremamente jovens, não é? Ou seja, vai um bocado mais para essa tendência. E eu acredito que os três campeonatos, ou os três campeões, curam jogadores diferentes. Eu acho que o Chelsea não curou especificamente ninguém, mas se calhar o projeto, podia dizer que é mais uma questão coletiva. Obviamente que o Tottenham curou o Son, obviamente, que eu até senti-me bastante mal que nós não falámos disso quando falámos do Tottenham campeão, que o Son é obviamente a grande figura e é o jogador que ficou. Não é? Seria o Kane se tivesse ficado, mas como Claro, saiu acaba por ser o Son, e este aqui no Paris Saint-Germain obviamente curou o Dembélé, que é um jogador que já teve muito mal e dá uma volta de 180 graus completa à sua própria carreira, não é? No Barcelona ele teve uma fase menos boa, é um sem jogador dúvida. que vem, que faz parte do pacote dele com o Coutinho para vir substituir o Neymar, e ele era talvez a principal figura, se calhar o Coutinho mais numa fase inicial, porque estava no Prime e ele para uma fase mais de futuro, não é? Ou seja, o que se calhar estamos a ver hoje em dia do Rafinha e do Yamal era o que se esperava do Dembélé, se calhar há 5 6 anos atrás, não é? Que o Dembélé tivesse a ter este tipo de exibições pelo Barcelona e depois ele vai aqui para o Paris Saint-Germain e abraça por completo e torna-se, ou seja, eu acho que ele até acaba por ser um bocado coroado, a principal figura do Paris Saint-Germain, um bocado mais por causa das exibições do que propriamente por ser o craque da equipa. Não é? Ou seja, ele abraça isto, se calhar de uma maneira que o Luís Henrique queria que o Mbappé abraçasse. Exatamente, a Um, identidade que o Luís Henrique quer, também do ponto de exato, vista defensivo, aquele vídeo, né, em que ele exato. parece.
Um assassino. Exatamente, exatamente. Não é? E depois também um outro vídeo em que ele está a falar com o Mbappé, a falar só com ele e dá a referência do Michael Jordan e que ele tem de ser Ah, o com mais fome, etc. Ele não encontra nisso no Mbappé, o Mbappé acaba por sair para o Real Madrid e ele encontra isso no Dembélé. E é super interessante porque são polos opostos, não é? O Dembélé parece uma pessoa completamente diferente depois dos reports que saíram dele no Barcelona, que ele era bastante displicente, extremamente preguiçoso e etc. O que é fantástico, não é? É fantástico ver um jogador deste calibre com bastante talento conseguir revirar aqui a sua carreira. Acho que é sempre bonito. E depois temos um conjunto de estrelas que o Paris Saint-Germain foi acumulando e foi desenvolvendo e foi lapidando. Não é? Uma equipa que pode-se dar ao luxo de ter o Barcola, como tu disseste muito bem, que é um jogador que apreciamos, acho, os dois bastante, mas eu gosto muito, e um jogador também jovem como o Zaire Emery, que também é fantástico, é um prospecto muito bom, pois a meio da época vão para o banco porque o Desiré Doué e o Fabiano Ruiz decidem jogar melhor do que eles, não é? Ou seja, a partir do momento que eu tenho estes dois jogadores que eu posso ir buscar ao banco, não sei se há muito por onde competir contra a maioria das exato. equipas da Europa. Ahm, Se fosse para ter este poderio ofensivo, uma parte de mim fica um bocado ok. Gostaria, se calhar, que o Barcelona tivesse ido à final, porque assim, se calhar, tinha ficado 5-4. Ia ser um jogo E inacreditável. se calhar, se calhar tinha ficado 5-4. E depois outro jogador também de destacar aqui do Paris Saint-Germain tem de ser o Marquinhos. Não é? O Marquinhos e tu achas que és brasileiro e obviamente deve estar extremamente feliz que é um jogador, é um bom defesa, não é se calhar o defesa mais exuberante a níveis técnicos da seleção brasileira, não é? Da geração dele há defesas melhores, mas é um jogador daquele bolo de jogadores brasileiros que foi para o Paris Saint-Germain muito cedo, abraçou o projeto e manteve-se lá. É um jogador que é Referência de extremamente adorado balneário. pelos fãs, exatamente, hoje em dia é uma referência de balneário, é o capitão, foi o capitão escolhido, apesar não é, do Mbappé ter estado lá, que quase que se queria que fosse o Mbappé o capitão e mesmo assim o plantel escolheu a ele. Tem uma postura um bocado diferente que se calhar outros jogadores brasileiros acabam por ter, porque ele aprendeu a falar francês, ele está completamente embebido na cultura do país e com a massa adepta, e acho que é extremamente bonito ter sido ele a levantar também a taça. E eu acho que é muito por aí, não é? Eu acho que é um conjunto de histórias muito bonitas entre vários jogadores que depois finalmente acabam por atingir este apogeu. Depois fica sempre um bocado a dúvida para mim o que é que muitos destes jogadores vão fazer com as suas carreiras, porque depois tu tens o João Neves, que é extremamente jovem, que ele tinha dito que o sonho dele era jogar no Paris Saint-Germain, ele chegou a estar no Paris Saint-Germain hoje em dia, mas já ganhou tudo. Será que ele vai se manter na Liga? Nós sabemos que a Liga depois acaba por ser um campeonato que não é tão atrativo se calhar a longo prazo, não é? Até quando é que o Vitinha se calhar vai se manter também aqui, se calhar no Paris Saint-Germain, o Dembélé, não sei se sai, o próprio Desiré Doué, será que fica? Será que torna-se a referência aqui desta equipa e passa a ser, não é? O próximo poster boy, se podemos assim dizer, do Paris Saint-Germain para os próximos 10 anos, ou se sai, porque eu acho que ganhando a Liga dos Campeões de uma forma tão prematura, porque, se formos honestos, acho que o Paris Saint-Germain acaba de ganhar a Liga dos Campeões um bocado prematuramente. Não acho Não em termos que. de projeto, mas com este plantel. Exatamente, exatamente. Ou seja, não em termos de projeto, projeto até se calhar é depois, não é numa segunda vida, não é? Porque já teve. Ou numa terceira vida, até, porque já houve o projeto já teve várias fases, mas é com este plantel, que é um plantel muito jovem, e eu quero muito perceber como é que. O futebol francês e o próprio Paris Saint-Germain vão se adaptar para poder manter muitas dessas estrelas aqui. E o Luís Henrique finalmente conseguiu, né? Conseguiu atingir o que ele queria. É um treinador que adaptou-se muito bem, que ele é conhecido como sendo um treinador guardiolista e veio, mudou por completamente a ficha. Não é? Mudou para um estilo Gegenpress mais a Jürgen Klopp, se podemos assim dizer, com Uhum. jogadores quase que guerreiros militares que entram em campo com faca nos dentes. E eles mostraram isso, não é? Entraram logo ao jogo com muito mais fome que o Inter e mantiveram-se durante os 90 minutos com muito mais fome. Se o jogo tivesse mais 20 minutos, mais facilmente ficaria 7-0 do que se calhar 5-1. Certo, sem dúvida. Não. Eu concordo com o que disseste. Eu estou muito curioso para perceber o futuro do PSG, porque
o PSG estava nesta busca incessante pela Liga dos Campeões, não é? E agora que a conquistaram, perceber como é que vai ser o futuro também do próprio clube, a própria relação com o dono e como é que o dono também vai ser a Sim. abordagem dele ao clube. Estou curioso para perceber isso. E por último, para puxar aqui um bocadinho a brasa à sardinha dos portugueses, acho que este título do PSG e esta nova abordagem do PSG também se vê muito pelos jogadores portugueses, porque a verdade é que o PSG continua a fazer contratações, ainda em janeiro foram buscar o Kvaratskhelia, mas Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Gonçalo Ramos são jogadores que foram contratados numa fase diferente das carreiras do que o PSG normalmente ia buscar os jogadores, não é? E muitos O jovens, próprio Hakimi também. principalmente o Nuno Yeah. Mendes Yeah. e o João Neves, ainda teenagers, não é? Quando são contratados, portanto, acho Yeah. que também se vê muito pelos portugueses aquilo que foi a Sim. mudança do projeto do PSG e é super, super interessante. É engraçado estás a falar isso dos portugueses, que faz-me lembrar um bocado mesmo, como eu disse, a meio do teu discurso, o próprio Hakimi, que também foi comparado numa fase anteriori, usando assim dizer. Uh, Faz-me lembrar uma frase do Mourinho. Lembras daquela conferência de imprensa em que ele faz a comparação do United com o City e diz os jogadores do City e diz que aquilo foram um investimento do passado, que é Football Heritage. Exato, Está-me a exato, fazer exato. lembrar um bocado disso, essa questão do Paris Saint-Germain, porque se olhares para as principais figuras desta equipa, foram compradas, se calhar numa fase ainda anterior, em que o clube ainda estava com aquelas estrelas e estes jogadores eram, se calhar, o que era suposto servirem de apoio e de suporte para essas estrelas, acabaram por se tornar agora nas figuras principais e finalmente eh, deste triunfo tão esperado do Paris Saint-Germain, que é na Liga dos Campeões. Agora, só para terminar, eu lembrei-me agora de uma pergunta que eu queria te fazer, que Ok. é, falou-se muito da questão aqui do Mbappé, não é? Que, pronto, Uhum. ele saiu. Tu achas que o Mbappé está-se a morder? Eu acho que ele está Achas feliz que... pelo PSG. Acho que ele está feliz Eu pelo também PSG. acho, eu também acho. Eu Acho que vou ser sim. sincero, eu não acredito que ele seja um jogador que esteja tipo, tipo aquele assim, tipo, não acho, Eu eu por acho que a acaso dele, acho eu acho que que, ele sabe que a dele vem um dia destes. yeah. Eu também, eu não acho que ele esteja, Não, eu eu não acho acho. que, se bem que eu sou da opinião que eu acredito que ele, eu consigo acreditar que ele gostaria de estar no plantel este ano, Claro. tipo, eu, uma parte de mim quer acreditar que ele gostaria que a primeira Liga dos Campeões dele fosse com o Paris Saint-Germain em vez do Real Madrid. Acho eu. Posso estar enganado, não sei, diz-me tu. Talvez, O que é que talvez. tu achas? Eu Não sinto que sei. sim. Eu acho que ele Apesar gosta de. do Paris Saint-Germain. Não, sim, claro. Isto ficou também muito Yeah, novo. Claro, eu também yeah, acho. yeah, Também acho que sim. Acho que sim. uhum, yeah. Vamos. Aliás, o engraçado foi aquele vídeo, não sei se viste, na seleção francesa, em que Ah, pediram ele e o Thuram. parabéns e o tio Ram ficou assim com a cara. Esse é que não está tão contente, de certeza. O deixando também, porra. Esse é que, Porra, esse é que não está tão contente, certamente. porra. Uh, Muito, muito bem, muito bem. Vamos então passar aqui para o desporto. Já sabem que nem só de futebol se faz aqui o nosso podcast. Antes de começarmos com os nossos temas, dar só aqui 30 segundinhos da Volta à Itália. A Volta à Itália terminou esta semana. já Ah, sabia. Eu estava a achar estranho. Eu estava a achar estranho e que tu não disseste que ah, íamos falar disso eu no, esqueci-me, eu na esqueci-me, eu intro. esqueci-me de colocar no alinhamento. Esqueci-me de colocar no alinhamento, mas são só 30 segundinhos. Esta volta foi muito engraçada, porque eu trouxe aqui os principais favoritos. Nós tínhamos o Ayuso e o Roglic, eram aqui os dois principais favoritos. O Roglic, que já é um grande multicampeão, o Ayuso, que é uma das maiores promessas. Na verdade, os dois tiveram quedas, os dois desistiram, portanto, os dois principais favoritos saem, de cena. O Del Toro, que é um ciclista. Que é talentoso, mas não era cotado para estas leads, assume a camisola da liderança, que na Itália é a camisola rosa, e teve o trajeto quase todo com a camisola rosa, portanto, aqui na liderança. E depois, como é que esta volta se decidiu? Era isto que eu queria trazer aqui para os nossos espectadores, que é um fun fact. Del Toro e Carapaz. Para decidirem quem é que vai ser o campeão, na última etapa, penúltima, mas a última não contava porque era um sprint. O Carapaz, que é um ciclista mais experiente, e apesar de tudo, continuava a ser muitas vezes visto como o favorito, porque o Del Toro, enquanto trepador puro, não é tão forte. Chegam à principal subida, uma subida mítica, e que já decidiu muitas vezes a volta à Itália. Começam a olhar um para o outro,
nenhum deles a atacar. E entretanto, o que vai em terceiro lugar, Simon Yates, ataca, começa a tirar tempo aos poucos. O Del Toro não se preocupa muito com ele, o Carapaz também não. O Del Toro começa, então, Carapaz, tu não vais, tu estás em segundo, precisas de puxar. O Carapaz começa, então, mas tu é que tens a camisola rosa, vai também. Começam a olhar um para o outro. Simon Yates começa a roubar tempo e ganha ele a volta à Itália. Na subida, curiosamente, onde perdeu a volta à Itália há uns anos contra o Chris Froome. Portanto, foi assim muito cinema. Del Toro, infelizmente, era uma história bonita, acaba por perder a volta à Itália na última etapa, na subida mais mítica em que se ficou aqui um bocadinho a marcar com o Carapaz, ficaram a olhar os dois um para o outro e o Simon Yates fugiu. Pronto, era só para dar aqui este contexto. É um bocadinho triste porque dá a sensação que se o João Almeida lá tivesse este ano era dele, não foi. Vamos ver se para o ano pode ser. Passando então aqui para Roland Garros, vamos falar então aqui do ténis só para dar Uhum. esta notinha. Roland Garros, já falámos aqui na semana passada, trouxemos alguns dos destaques. Entretanto, nós já tínhamos falado da grande campanha dos portugueses em Roland Garros e no dia seguinte à nossa gravação ainda se fortaleceu mais com a vantagem fantástica, com a reviravolta fantástica, não é? Do Henrique Rocha contra o Jakub Mensik, portanto foi um jogo fantástico, uma reviravolta épica, foi a melhor prestação de sempre de portugueses em Roland Garros, portanto é aqui de destacar quer o Nuno Borges, quer o próprio Henrique, portanto foi incrível. Entretanto, algumas coisas que eu gostaria de destacar, portanto, que aconteceram entretanto esta semana. Estamos a gravar numa altura em que Djokovic acaba de ganhar 3-1 a Zverev, não sei se viste, foi mesmo há uns minutinhos. Outra vez Portanto, arroz. portanto, neste momento, Zverev ainda não é desta, ganha um grande slam, ainda não é desta. Estão os confrontos definidos do lado masculino, já vamos ao lado feminino. Sinner contra Djokovic e Musetti contra Alcaraz. E gostava de destacar aqui uma, duas coisinhas rápidas. O Sinner está a passar a ferro toda a gente, né? Ou seja, Sim, até ainda agora não perdeu um set. ainda não Ainda perdeu um não perdeu. set. O Ainda jogo não dele perdeu um contra o set. Lética foi das coisas mais surreais que eu já vi. Foi 6-0, 6-1, 6-2. Parecia que ele estava a jogar contra um juvenil, mesmo. E é um jogador que é top 30 do mundo, já foi top 30 do mundo, é um jogador com um nível alto. Parecia que era um juvenil. Portanto, sinceramente, o É. Lética, eu não sei se tu viste o jogo, o Lética, quando ganha o primeiro jogo, no segundo set, ovação de pé e ele a rir-se, porque foi do tipo. Consegui! Percebe? Finalmente. Finalmente! Pá, incrível, incrível, incrível. Está a jogar muito, está a cheirar que só mesmo um certo espanhol é que se tiver num bom dia é que lhe vai conseguir ganhar, porque de resto Está difícil e tá com mesmo sensação de assim um muito bom dia. e vai ter que ser um É. muito bom dia, exatamente. É que o Ah, Sinner está a jogar tanto. O Sinner está a jogar tanto que eu não sei se não deviam fazer antidoping outra vez ao gajo. Não deviam fazer o teste de doping ah, outra vez ao gajo. Provavelmente ele tomou alguma cena, porque não é normal. Ele voltou há não, pouco tempo. está Isto não é tá uma coisa. normal. Não, tá inacreditável. Está inacreditável. Estou muito curioso para ver o jogo dele contra o Djokovic. Pronto, apesar de ser favorito, não deixa de ser sempre o Djokovic. E do outro lado, Sim. Musetti contra Alcaraz, que E o são. Djokovic também está numa fase bastante boa. Se não está a ganhar 3 está a ganhar 3-1. Ou seja, ele ainda Sim, sim, não. sim. Tem estado em crescente, Ele está também também, na melhor também tem fase estado do em último ano crescente e e tem pouco. estado muito bem. Sim, Sim. sim, 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 sim. O Alcaraz contra o Musetti é sempre um jogo que eu gosto de ver. São dois jogadores com um ténis incrível, portanto vamos ver. E estamos a Uhum. torcer, né, todos nós, para aquele Alcaraz Sinner outra vez na final, para vermos esse Óbvio. confronto. Dar só uma palavrinha ao Fonseca. Eu tinha trazido aqui na semana passada, não é? A hipótese do Fonseca fazer eventualmente aqui o seu grande primeiro grande slam, assim, a um nível muito alto. Ele tinha ganho contra o Urcax na primeira eliminatória, depois jogou contra o Herbert, aqui o atleta da casa, na segunda. E acaba por ser passado a ferro pelo Jack Draper na terceira fase. Viu um pouco nervoso, viu um pouco ansioso no jogo. Não gostei tanto do jogo, mas pronto, é um atleta de 18 anos, ainda vai crescer e tem tempo para lá chegar. O que é que são aqui os teus principais destaques de Roland Garros? Ainda ficando aqui na parte masculina para já, quais é que são aqui os teus destaques? O que é que tu gostarias de trazer? Eu ia falar da questão do Sina, não é? Do domínio dele, que era óbvio, mas tu já tocaste no assunto. Depois aqui a questão também do Djokovic, que também tem estado parecendo que não. Está a ter uma fase relativamente, acho que mais dominante do que eu estava à espera.
Nós falamos no episódio passado do facto de ele ter trocado de treinador agora e ele não tem estado numa grande fase, não só em termos técnicos, mas também fisicamente, não tem estado, se calhar, o mais saudável que teve ultimamente. E parece que ele tomou qualquer coisa antes agora do Roland Garros. Eu acho que ele está com uma motivação completamente diferente, como eu tinha enaltecido no episódio passado, quando falámos das impressões do Roland Garros, depois de ter ganho o seu centésimo título. E eu acho que ele está completamente motivado a ganhar o seu 25º Grand Slam. E que eu estou com o feeling que este jogo com o Sinner se calhar vai ser mais apertado do que o que realmente. Eu acho que vai ser bastante renhido. Eu acho que o Sinner passa a mesma, mas eu estou com a sensação que se calhar o Sinner passa não tão à vontade como eu esperaria que passasse caso ele enfrentasse o Djokovic há um mês atrás, por exemplo. Ok, É isso que eu ok. quero dizer. É isso que eu quero dizer. Quanto à questão do Alcaraz com o Musetti, eu não sei se o Alcaraz, não sei, supostamente há reportes que ele se calhar não está a 100%, que ele tem assim se calhar alguma coisa física que lhe se calhar está-lhe a incomodar um bocado. O Musetti tem estado a jogar muito bem. O Musetti tem estado fantástico, não é? Eliminou o Tiafoe e dominou o jogo, jogou muito bem. Portanto, Grande o jogo. Musetti se calhar pode estar aqui tanto, se calhar numa das suas melhores fases em termos de carreira e está a jogar muito bem, pode se calhar surpreender o Alcaraz, mas também não me parece muito. O Alcaraz é um jogador, como tu evidenciaste no episódio passado, é um jogador que tem tendência muito a apresentar um ténis não semelhante, mas de acordo com o adversário que tem. Se o adversário jogar melhor, ele joga melhor, se o adversário jogar pior, ele joga pior. E eu acredito que ele vai conseguir superar-se aqui ao Musetti e vamos ter uma final similar ao Alcaraz, que é o que toda a gente quer e toda a gente espera que seja a final de todos os grandes slams deste ano, vamos ser sinceros. É a Claro. realidade. É a realidade. Se assim for, se for esta final, passa um bocado de vibe de Nadal Federer, não é? Parece um bocado outra vez uma rivalidade fantástica. Que parece que vai tomar conta do ténis nos próximos anos, porque claramente nota-se que eles dois estão a um nível completamente diferente do resto do, do ranking, Do de todos os circuito. outros tenistas, do circuito, e não dá vibes nenhumas de que se calhar vão desacelerar. Sim. Não me está a dar vibes nenhumas de que eles vão desacelerar ou que se calhar possa haver assim grandes surpresas nos próximos torneios. E temos visto um domínio e uma consistência incrível. Tem sido Sim, muito, sim. muito forte. Vamos E passar é então aqui para a interessante, parte feminina. e é interessante porque podemos dizer se calhar que o Alcaraz não está a fazer um grande ano em termos de ténis, portanto, Não, não, mesmo não, assim é interessante. não, sem E, dúvida. Mas mesmo e assim, mesmo assim está, os e mesmo resultados na assim terceira é batida certo. têm aparecido. Sem dúvida, Sim. sem dúvida. Vamos então aqui E para a parte feminina, se calhar aqui do torneio. Sabemos que também gostas sempre de falar aqui um bocadinho sobre isso. Vamos ao claro. prato quente daqui a bocadinho, né? Há aqui um prato Hã? quente que pode ser amanhã, já lá vamos, ao jogo da manhã. Queres Temos aqui. deixar esse para o último? Claro, claro, óbvio, Está bem, óbvio. está bem. Vamos à história bonita primeiro, pode ser? À história Ok, bonita. ok. Ok. Ok, ok. Temos aqui a Boison, uma atleta da casa, uma atleta francesa, número Uhum. 361 do mundo, que está nas meias finais de Roland Garros, uma história incrível. Está a jogar um ténis fantástico. No último jogo ganhou a Andreeva, não é? Que é aqui uma atleta jovem, de grande potencial, número 6 do mundo. Já tinha eliminado a Pegula anteriormente, já tinha eliminado outra atleta da Uhum. casa também, portanto, tem feito aqui, tem tido a sua Cinderella story, né? Portanto, tem Uhum. sido incrível. Salvo erro, acho que é da era moderna a atleta com o ranking mais baixo de sempre a chegar a estas leads. Eu vi essa Não estatística. sabia. Não sabia. Creio que sim, porque não é normal. Pronto. No circuito masculino, então, nada mesmo. Não, Sabemos que no não. feminino, às Dos vezes amigos acontecem um masculinos. bocadinho mais estas surpresas, Não, mas sim, sim, claro. A distância se calhar no circuito feminino é claro. menor Sim, entre. sim, sim. Vamos ver. É. Agora, o próximo jogo é contra a Coco Gauff, né? Vamos ver número 2 do mundo atualmente. Vamos ver como é que é aqui o jogo. Seria uma história bonita, não é? Se ela conseguisse chegar à final e disputar a Uhum. final em casa. Mas tem sido bom de acompanhar, não é? Esta história. Sim, sim, sim. Tem sido muito giro. Tem sido muito giro, por acaso. Vamos ao Prato Grande, então. Prato Grande, não é final. Queres Salvalê passar já? Queres já e passar Iga. já? Tens mais alguma coisa a dizer? Força, força, força. Eu sei a falar do pronto, né? Que é.
a IGA tem estado relativamente inconsistente, não tem estado se calhar a apresentar o seu melhor ténis, apesar de ser a mais dominante, mas eu ia falar da questão aqui da Paulini, que foi Ok, eliminada, sim, sim, força, força, sim, força. pela Svitolina, num jogo completamente, extremamente pouco característico, não é? Eu estava aqui com expectativas muito maiores para a Paulini, porque ela tinha ido à final do ano passado. E eu até falei das favoritas no episódio passado e eu até achei estranho que ela tivesse ido em quinto lugar. E pelos vistos, as casas de apostas percebem muito mais disto do que eu, por isso é que eles têm dinheiro e eu não. Ahm, e a Svitolina faz um comeback fantástico, mas depois vai jogar contra a IGA e não correu muito bem. A IGA parece que Da luta acordou no depois segundo set, de quase ter. mas Sim, sim, mas a IGA parece que acordou depois de quase ter perdido contra a Ribánica, não é? A Ribaquina, sim. Ribaquina. A Ribaquina. Então. hum, Infelizmente, eu queria se calhar ver outra vez um confronto, porque até estava à espera mesmo disso, de haver talvez o rematch da Paulínia contra a Iga, não é? Que foi a final do ano passado, mas infelizmente não tivemos. A Svitolina fez um muito bom trabalho, mereceu, e passou, mas depois também aqui acabou por cair e levar-nos aqui à nossa final antecipada, se calhar, do Roland Claro. Garros, que é o prato quente que queres falar. Exatamente. Né? Sabalenka contra Iga vai ser o jogo amanhã às 2. Vai sair mais ou menos, vai ser mais ou menos a hora que este episódio costuma sair, portanto, vamos ver a Sabalenka. Tu tinhas trazido aqui na semana passada. Pronto, para quem não acompanha tanto, a Iga, grande especialista na terra batida, costuma ser claramente favorita nesta superfície. A Sabalenka está numa fase tão avassaladora que estava à partida para este torneio mais ou menos equiparada nas casas de apostas com a Iga. Uhum. Na verdade, para este jogo, eu não estou a ver em todas, mas aqui na Betano e na Betclic, pelo menos, aparecem. Atenção, podem patrocinar-nos, estamos a dizer o vosso nome, portanto, podem, podem patrocinar-nos na Betano e na Betclic. A Estás Sabalenca é a fazer favorita. agora, estás a fazer agora o teu segmento, vais começar agora o teu segmento de dar dinheiro aos nossos ouvintes? E é exatamente, de dar Ah, dinheiro aos nossos filhos. Não, ela é a favorita. Eu sinceramente eu não sei se consigo dizer em quem apostarem aqui. A Sabalenka está a jogar um ténis melhor, está-me a surpreender. ah, surpreender, não, não é que ela jogar bem surpreenda, né? É uma atleta não, incrível. claro. Ela é Uma pancada dominante. muito forte, muito sólida. Ela é engraçado. Ela no circuito feminino, o que ela demonstra fisicamente, comparativamente com as outras tenistas, é É impressionante. impressionante. Ela parece um espécime diferente. Ela parece tipo estar noutro. A categoria feminina, ela parece estar tipo meio de grau acima, um degrau acima, fisicamente falando. Sim, Ela, sim, sim. Sem e dúvida. mesmo em Sem proporção, ela é enorme. Tipo, ela é muito É, forte. E as muito pancadas dinâmica. dela são muito fortes. É. Sem dúvida. Vai ser um jogo muito 50-50, sinceramente, eu acho. Uhum, Portanto, não uhum. consigo arriscar aqui Eu, numa eu vou vencedora. de Não sei se o Sabalenka. queres fazer. Vais de Eu Sabalenca, vou de então pronto. Sabalenka. Eu vou de Sabalenka. Nossos ouvintes, se quiserem o nosso segmento de recomendações de apostas da semana, Sabalenka. E o É. jogo, de acordo aqui com o Eliezer, é Sabalenka e no Djokovic contra Sinner, ambos ganham um set, né? Pelo que tu disseste. Não, sim, Portanto, diria. Eu pronto. acho que ambos ganham 7, É claramente. a Eu recomendação ficaria aqui da muito semana. surpreendido. Eu vou ser sincero, eu ficaria muito surpreendido se o Sinner ganhar 3-0. Certo, certo, certo. Eu, É a eu acho que se o recomendação da Sinner ganha semana. 3-0, ele ganha o Roland Garros. Tipo, não, se o Sinner ganha 3-0 ao Djokovic numas meias Claro, claro. finais, eu não o vejo a perder com o Alcaraz. Ou como quem quer que seja. Sim, sim. Eu não- Sem dúvida. Tipo, Sem dúvida. o Sinner está mais dominante que a defesa dos OKC. Boa, boa, boa. Já lá vamos, já lá vamos. Então, antes de falarmos aqui do basquete, vamos só falar um bocadinho aqui sobre a Fórmula 1 rapidamente. Uma corrida, E já mais se dominante que o fim de semana do Piastri. do Piastri. O Piastri com mais uma vitória. Norris em segundo, Leclerc em terceiro, George Russell em quarto, depois aqui de um incidente que acaba por marcar muito o fim de semana. Uhum. Eu sei que tu eventualmente vais falar sobre isso, eu não me vou querer alongar muito sobre isso. Mas Eu acho. pronto, é, Não, é, imagina, há um fun fact que tem de ser dito sobre o incidente, mas eu não sei sim, se tu sim, sim, sabes. sim. Já lá vamos, já lá vamos. Mais uma vitória para a McLaren. Uhum. Primeira vez que a McLaren acaba por fazer aqui, partir com os dois lugares da grelha, portanto, os dois carros a partirem na primeira e na segunda posição e a corrida também a ser aqui conquistada pela McLaren. Antes de falarmos aqui um bocadinho mais a full sobre outras questões, Piastri. Tínhamos falado aqui na semana passada um bocadinho sobre algumas questões de Fórmula 1.
este momento do Lando que parecia ser aqui um bocadinho em crescente, acha que esta vitória foi importante para o Piastri? Eu tinha dito isso, eu acho que eu tinha feito referência a isso o fim de semana passado, ou seja, o Piastri precisava de ganhar este fim de semana para quase cortar, não é, assim, o mal pela raiz neste crescimento aqui do Lando Norris. Pelos vistos, foi uma mentira o que nos disseram do que a McLaren ia ser tão dominante a partir de Espanha. Um, Porque chegámos ao fim de semana que iam haver as alterações e o carro dele está mais dominante do que, ou pareceu mais Exato. dominante do Mais que, dominante do que foi do na que semana aquilo foi anterior. antes. Exatamente, exatamente. Sem Eh, dúvida. eh, Eu, o Piastri foi fantástico. É muito difícil, se calhar, dizer que ele não é o driver of the weekend, apesar do quinto lugar do Hulkenberg, que é fantástico, não é? Que ele aproveita aqui muito Destacar. bem a questão aqui do safety car e aqui que Sauber teve muito bem aqui em termos de estratégia, não é? Porque nós sabemos que não é um carro que E vai o estar próprio nos pontos Bortoleto por acaba em questões de 12º. performance. O Exato, próprio ou seja, Bortoleto não é acaba em por causa 12º. de performance, não é? E o próprio Bortoleto acaba por ter azar comparativamente com o Hulkenberg, não é porque ele vai ao Q2, ele indo ao Q2 ele gastou mais pneus softs, ou seja, quando houve a situação do safety car ele não tinha um pneu soft novo, que é o que o Hulkenberg teve. Claro que o Hulkenberg também teve um ritmo de corrida melhor, E um mas arranque incrível logo. não, sim, sim, teve melhor, mas, Incrível. o Bortoleto muito provavelmente se tivesse sido eliminado no Q1 e tivesse um soft melhor, se calhar tinha tido um arranque melhor depois do safety car e se calhar podia ter ficado em décimo. E destacar também que o Alonso, finalmente, uns pontinhos pela primeira vez, depois aqui em É casa, verdade. à frente Segundo da lugar. família, ele quase que saiu, não é? Ele quase que saiu da corrida porque ele sai de pista e ele pensou em abandonar, mas depois ele volta para a pista e ele depois até comenta depois da corrida que falo porque a família dele estava presente e todo o público espanhol e todos estavam a ovacioná-lo bastante e ele ficou, ok, não, as pessoas querem que eu dê o meu máximo, então eu vou dar o meu máximo mesmo que eu não consiga os pontos. E acho que acabou por receber aqui, ser congratulado aqui pelo destino, se podemos assim dizer, Claro. e finalmente consegue os seus primeiros pontos, fica enorme. Destacar também o Gasly, mais vezes um grande piloto que se calhar está num carro pior do que as suas capacidades, se calhar não, quase certeza. Também consegue aqui alguns pontos e mais uma vez o Adjar, que tínhamos feito referência, que se calhar nós concordamos que é o melhor rookie este ano, mais um sétimo lugar, mais uma volta fantástica, e mais um fim de semana muito, muito bom. Sim. Não sei se tens Eh, aqui alguma coisa assim a sim. dizer a Queria mais só, do, queria só do... dizer que foi um fim de semana complicado para a Williams, não é? A Williams tem sido aqui uma Uhum, fora das principais que tem tido destaque e acaba por ter aqui um fim de semana complicado. O Antonelli também acaba por ter aqui mais um uhum. percalço na corrida, não é? Portanto, É. Isto por eh, acaso é muito curioso, não tem eu não tido sei qual é que é a sorte tua. nas últimas Nem, corridas, nem, não é? nem tanto por aí, eu acho que é muito curioso. Nem estava a pensar tanto nele, eu estou a pensar, ou seja, a Mercedes, que é vista como a unidade motorista que é mais reliable, não é? A unidade Uhum. motorista, que calhar, mais segura, se podemos assim dizer, e considerada a melhor do grid. São três fins de semana com três falhas de unidade motorista para a Mercedes, ou seja, Sim. com. O E Antonelli é engraçado, acaba por ter pontos nas últimas três corridas. e, Acaba. e é super interessante, porque isto é uma coisa que nenhum de nós está habituado. Ou seja, a Fórmula 1 que nós conhecemos sempre teve problemas de falhas mecânicas e nos últimos 2 anos isso deixou quase de ser uma realidade. Normalmente os carros todos terminam as corridas a não ser que batam. Ou qualquer Exato. coisa, ou pode haver um problema, se calhar, de suspensão, mas em Para termos quem de não via as motor, corridas, ou quem nunca viu as corridas dos anos 90 e dos anos 80, era muito comum, até em carros muito bons, os carros a meio da corrida eu nem ia tão perderem. longe. Eu nem ia tão longe. Há 10 anos atrás, de vez em quando acontecia. Um Sim, sim, carro sim, ou mas nessa outro. altura Não era o é, pão não, nosso de nessa domingo. hora, não, sim, nos anos 80 às vezes era metade do grid que se reformava no meio da Certo. corrida. Exato, e é muito curioso que agora aconteceu três fins de semana seguidos com a Mercedes. E é engraçado porque a Mercedes é visto como a unidade motriz, como eu disse, se calhar mais reliable e se calhar a Fiável. melhor e a fiável, não é? E tem acontecido com eles e não quem usa os motores deles. Ou Certo. seja, quem usa o motor deles não está a ter esse problema. Eles que são os manufatores do próprio motor estão com essa dificuldade. Isso se calhar é muito Sim. curioso e a ver, vamos se não vai ser uma coisa que se vai passar para a próxima, não é? Para a próxima, A para a próxima próxima regulamento, época para a que vai próxima haver época. alterações aqui.
Yeah. com base aqui nas unidades motrizes. Isso é. Quero falar, obviamente, da questão do Verstappen. Eu acho que Então o vá, para Verstappen. matar aqui o assunto de Fórmula 1 e passarmos à NBA. Vamos ser honestos, o Verstappen é fantástico, é um grande piloto, mas é um piloto que obviamente nós já conhecemos, que ele tem estes problemas, que ele às vezes enerva-se e acaba por não tomar as melhores decisões. Eu até comentei contigo e com os nossos amigos do nosso grupo que eu acho fantástico como o Verstappen consegue sair tanto de, ou seja, há aquela expressão de sair de cavalo para burro, não é? Que é, Uhum. ele faz, ou seja, primeiro, a situação de lhe meterem nos duros não fez sentido nenhum. Assim que eu vi os McLaren a entrar, eu não sei o que é que tu pensaste, mas o que eu pensei foi, a minha primeira reação foi, pá, o Max vai ficar em primeiro, porque eu pensei que ele ia ficar em pista. E depois ele entra, eu fiquei tipo, Sim, porquê é que ele não. está a entrar? Também, quando depois os dois viu-se logo o que é que ia acontecer. Não, nem os duros. Eu pensei que ele ia ficar só em pista. Ele não Sim, estava sim, com sim, os softs sim. assim há tanto tempo. Ele tinha os softs há 7 ou 8 voltas. Sim, é E isso que estou a mesmo. dizer. E, Quando e ele atenção, colocou, eu percebi logo o que é que ia acontecer. ou seja, eu vou ser sincero. Eu acho que ele ia ser ultrapassado mesmo pelos McLaren. Mesmo que ele tivesse Provavelmente. ficado em pista. Sim. Mas eu acho que ele sendo talvez o melhor piloto em termos de defesa, apesar de ser muito agressivo, mas é dos melhores pilotos em termos de defesa, eu acho que ele beneficiaria muito porque o Lando, estando em terceiro atrás do Piastri, eles dois iam lutar um com o outro lá atrás e ele podia se calhar aguentar-se ali algum tempo, não é? Portanto, eu teria feito esse move, ou pelo menos teria arriscado. Assim que ele mete os duros, pronto, ele depois tenta, não tem grip, ele quase que perde o controle do carro, o Leclerc passa e depois ele está com o Norris. Ele é extremamente inteligente, e aí vem a expressão do cavalo para burro, que é, ele quando sai e vai por fora, não é, pela zona de escapatória, ele fala para me ficar à frente do Russell. Ou seja, a capacidade dele de pensar aquilo numa milésima de segundo, de ok, deixa-me sair por aqui, é extremamente genial. Não é? É depois quando lhe dizem para passar, para dar a posição e ele faz o que fez, que eu não tenho a certeza qual é que era a intenção dele, o que ele quis Eu acho que fazer. se Eu não. desligou só e Há quem diga que foi ele fez de estranho. propósito. Eu não quero acreditar nisso. Eu acho que ele não fez de propósito. Eu acho que ele Sim, eu também, distraiu-se com alguma coisa qualquer. Eu acho que ele distraiu-se com alguma coisa qualquer. Eu não não, sei se ele estava também, propriamente a pensar. Eu não sei se ele é o. Ok, que ele se calhar às vezes pode tomar decisões um bocado dúbias, mas eu não acredito que ele fizesse uma coisa dessas de propósito. Não acredito. Mas foi estranho. O que eu acho que é a peripécia, que eu não sei se tu sabes, é. A Red Bull teve um momento Ferrari. Sabes disso? certo. Sabes disso? Refere-te ao quê? Refere-te ao quê? Porque há uma regra nova, e eu não sei se sabes disto, que é as equipas já não esperam pelo feedback dos stewards para poder dizer para o piloto dar a posição. Ou seja, Uhum. agora as equipas tomam a decisão previamente de forma a prevenir Claro. um possível coisa. Sim, Eu sim, não sim, sim, concordo sim. muito com esta regra. Eu gostava mais antigamente quando os stewards diziam diretamente e assim ficava tudo esclarecido. Porquê? Porque assim a Red Bull teve um momento Ferrari. Porque os stewards vieram dizer que eles não iam dar penalização nenhuma pelo incidente em que ele toca com o Russell e sai pela zona de escapatória. Portanto, Sim, sim. o Max deu posição em vão. A Red Sim, Bull disse para ele dar a posição em sim, vão. sim, sim, sim. E Porque eles interferiu em momento acharam que os algum. stewards iam dar os 10 Sim, segundos sim, e não claro. iam dar. Ou seja, ele ia acabar em terceiro. Eles dizem para ele dar, ele não concorda, o que é normal, qualquer piloto naquela situação não concordaria. Ele comete o erro que comete, e aí já não é culpa da equipa, é culpa dele, e ele depois acaba em décimo. Ou seja, é super interessante, que é tipo, isto é que é a peripécia que é engraçada, porque ele não ia receber os 10 segundos. Sim, provavelmente Porque não. houve esta situação. Eu acho que isto aqui devia servir de baliza para as próximas, para os regulamentos, cada do próximo ano, que agora, à meio da época, não se pode mudar isto. Que é, a equipa prejudicou-se com medo de uma possível coisa que não chegou a acontecer. Eu acho que isso estraga um bocado o desporto, não é? Porque a pessoa fica sempre assim com o cu meio preso, ou fica assim sempre mais tenso porque não sabe o que fazer, porque não sabe porque pode vir uma penalização depois da corrida e isso prejudicar a equipa, o que é muito estranho. E pronto, o Russell mais uma vez acaba por aproveitar e fica em quarto. Não é? O Russell tem sido Exato. extremamente consistente aqui nos top 5 e o Leclerc faz aqui um pódio. Se eu não estou a errar, acho que é o primeiro pódio dele da temporada. Não tenho a Sim. certeza, mas eu acho que sim. Não sei se estou em erro, mas acho que é o Não primeiro me pódio lembro. dele.
Sim, pois é. Acho que é capaz de ser o primeiro pódio da Ferrari este ano, se não Se não tem erro. contar com Não, sprints, não não. estou a contar com as sprints. Sim, não estou a contar com as sprints. Estou a falar só em corridas. Sim. Não, Mónaco. Estamos-nos a esquecer. Ah, pois é, tens razão, desculpa. Pois é, pois é. Pois é, sim que ele fica E terceiro. Pois é. na Arábia Saudita também tinha ficado em terceiro. Ah, ele fica em terceiro na Arábia Saudita. Pois, eu não me lembrava. Ah, pois é, sim, quando ele estende o stint. Pois é, tens razão. Pois é, Arábia Saudita. pois é. Ok, boa. Ele teve três Vamos pódios e então não aqui está passar sentado. para o tema da semana, Uhum. finais da NBA. Uh, vão opor aqui os Indiana Pacers aos Oklahoma City Thunder. Temos expectativas um bocadinho diferentes para, para a final. Já falámos um bocadinho em off Atenção, sobre atenção. Não tenho isso. Um expectativas assim tão bocadinho, diferentes. um bocadinho diferentes. Estás um bocadinho mais É, animado com estas séries do que eu. eu gosto mais de basquete do que tu. Vamos, mais do que falar, pronto, do passado, nós já fomos falando um bocadinho ao longo das semanas, portanto acho que não justifica muito estarmos Não. a repetir-nos. Já falámos muitas das equipas. Sim, já falámos muito das duas equipas. Os Indiana eliminaram os New York, ainda não tínhamos a certeza disso no último episódio. Os Uhum. Oklahoma também bateram aqui a equipa dos Timberwolves e agora vamos ter aqui este confronto. Foram as duas equipas que jogaram melhor nas suas respectivas conferências. Portanto, acho que podemos afirmar isso categoricamente, né? Uhum. Não serão as duas melhores equipas da NBA, Não. pelo menos uma delas, não é? Eu acho que Mas nenhuma das duas é a melhor, sequer. isso já é um bocadinho mais dúbio. Sei que estás a falar dos Celtics. Sei que estás a falar dos Celtics. Acho que os Celtics Ah, são a melhor equipa da NBA. Apesar de terem sido eliminados e aquilo ter corrido. Atenção, não é porque não sejas a melhor equipa. Tu tens de ganhar todos os anos, né? sim, Não sim, tens de sim, ganhar todos os sim. anos para ser a melhor equipa. Sim, Eu acho que certo, são. certo. Sim, talvez. Mas sim, mas os Standard estão no top 2 top 3 Sim, 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 Os sim, Indiana, sim. talvez não. Uhum. Mas foram as duas melhores equipas ao longo aqui destes playoffs. Portanto, desse ponto de vista, eu devo dar os meus parabéns a ambos, dizer que é justo estarem aqui. Agora, se eu prevejo umas finais muito equilibradas, não consigo prever, sinceramente. Prevejo Uhum. um desequilíbrio grande. E se calhar vamos começar por aqui, porque a nossa previsão acaba por não ser assim tão diferente, mas aqui com uma ligeira alteração. Portanto, eu prevejo um 4-1 para os Oklahoma, uh, tu prevês um 4-2, não é? Eu não consigo decidir entre o 4-1 e o 4-2, eu já te disse isso, eu não consigo. Imagina, o que eu acho eu acho que é 4-1, mas a diferença entre nós é que tu achas que é o 4-1 com três blowouts e dois jogos renhidos, eu acho que é 4-1 com um blowout e quatro jogos renhidos. É isso mesmo. Ok. Ok, portanto, E quando eu digo jogos renhidos, não estou a dizer que é decidido com o último lançamento do Shea ou do Halliburton. Eu acho que são quase jogos em que, se calhar, uma equipa até pode ganhar por 10 ou 15 pontos, mas são jogos em que as duas equipas ainda estão no jogo. Ou seja, são jogos em que, se uhum. calhar, os titulares jogam até aos dois últimos minutos, não é? Até o two-minute warning, se fosse assim dizer, Ok, ok. do último período. Não, Vamos querer mas eu fazer não. isto aqui um bocadinho diferente do que as pessoas Uhum, estão à espera, porque quem conhece a NBA e quem gosta da NBA já terá visto noutros fóruns e também já terá pensado porque é que os standards são melhores. Então vamos tentar fazer aqui o exercício inverso, que é o que é que pode acontecer para os Indiana ou levarem a série mais longe, não digo ganharem, mas no limite ganharem, o que é que poderá aqui acontecer? Já falámos um pouco também do standard sobre a questão do ataque. O ataque a espaços acabou por não acontecer. Do ponto de vista defensivo, e fomos também destacando sempre isso, não prevejo isso. Não prevejo que a fraqueza ou que uma fraqueza dos Standard possa passar pela sua defesa, que é espetacular. Agora, o uhum. ataque do Standard, vimos a espaços que não funcionou ou que não funcionou eventualmente aqui da maneira como se pretendia. Eventualmente poderá ser aqui um fator que pode equilibrar um bocadinho estas séries, caso aconteça e caso a defesa dos Indiana se consiga impor, certo? Sim. Eu. Vendo assim. O que é que poderia acontecer para a Indiana levar isto mais longe ou possivelmente ganhar, não é? Como tu disseste no limiar? Num Sim, cenário num extremamente cenário que paradisíaco. é Ahm, apocalíptico. ahm,
Pá, tirando o cheio partir a perna. Não, sem lesões. Vamos tirar as lesões da conversa. Sim, porque, sim, é isso que eu estou a dizer. Porque o primeiro motivo seria esse. Claro, óbvio. Não, isso Isso é nem óbvio. é. Temos de tirar isto da equação. O primeiro Claro, motivo seria este. sem dúvida. E, reitero, tinha de ser uma lesão do Shea, porque eu acho que se fosse uma lesão do J-Dub ou do Chat, que são a segunda e a terceira opção, mesmo assim os Mesmo OKC ganham. assim, sim, Mesmo sim, assim os OKC ganham. Se calhar não ganham concordo, 4-1, ganham 4-2. concordo. O que eu acho que tem de acontecer é, primeiro, o Naismith tem de estar recuperado. Tem de estar o mais perto de 100%. O cenário seria estar a 100%, o que provavelmente não estará. Apesar de que, parecendo que não, as duas equipas estão com bastantes tempos e eles têm muito tempo para injetarem-lhe o que for necessário injetar para ele poder jogar mais 2 semanas. E tu sabes, sabemos todos que isto acontece e os jogadores acabam por. Final da NBA vale tudo. Exatamente. Mesmo que depois passes o resto dos 2 meses com a perna inchada, não Ele há problema. depois vai fazer reabilitação no verão. Exato. Até é melhor porque assim depois no verão transpira mais e os poros libertam as toxinas que lhes foram injetadas. Ahm, Além do Naismith estar saudável, eu acho que o Naismith vai ser necessário para poder defender o máximo que ele puder o J-Dub. E o Naismith é um defesa extremamente interessante, é muito forte fisicamente, apesar de ele ser mais baixo do que o J-Dub e o J-Dub também ser mais forte do que ele fisicamente, mas o J-Dub é um jogador que tem algumas debilidades em termos de dribble e o Naismith sendo mais baixo e tendo o quick hands, ele pode muito bem pick o pocket dele e dar algum trabalho nessa questão. E o Siakam, que também é um muito bom defesa, hum, ele tentar parar o Chet ao máximo. Por que Uhum, é que eu digo isto? Eu acho que o melhor cenário para os Indiana é anularem tudo, tudo, travarem tudo e, se for preciso, metam o Halliburton a defender o Shai Gilgeous-Alexander. eu Porque acho eu, que o eu não estou a Naismith usar. vai ser atirado. Já falámos um bocadinho Não, sobre isso sim, antes, mas eu não, acho que sim. o O Naismith Naismith, vai ser obviamente, que atirado não, mas vai ser atirado para o cheio muitas vezes também. não, Já falámos sobre isso e sim, as lineups com os dois postos deles vão ser difíceis. Pronto, por exclusão de sim. partes, vai ser difícil Eu não de acredito muito. encontrar. Eu Eu acredito que ele possa acredito. defender em determinados lineups, mas eu acho que o Nembhard vai ser o principal para aí 70% das vezes. Eu não sei se vai ser 70% Porque a daquilo. questão é, se o Naismith defende o Shea, quem é que defende o J-Dub? Tu disseste Siakam. E depois quem é que defende o Chet? O Turner. E depois quem é que defende o Hartenstein? Mas é isso O que eu digo. Halliburton? Mas é isso que eu te digo. As lineups com os dois postos não vão ser usadas assim tanto tempo. Eles, os dois Tu em estás a simultâneo, dizer isso. Tu não estás vão a jogar dizer assim. isso, eu não sei. Pronto, Eu não pronto, sei. mas é assim que eu olho para a série. Eu acho que Tu eles achas devem isso? jogar juntos. Acho que eles vão jogar juntos 18 minutos, 20 minutos, os dois juntos. 25 no máximo minutos. Portanto, não prevejo Eu acho que isso se tanto. calhar acontece mais porque tu tens o Caruso no banco do que por outro motivo qualquer. Porque acho que o Caruso vai ser um jogador que também vai ser muito utilizado para ser o E eles segundo não costumam ser defensor do utilizados juntos 30 e tal o minutos. Isso jogo não todo. acontece. Não, não, isso não. Não, Isso isso não. Isso não não. acontece. Sim, eles não costumam jogar com os postos assim tanto tempo. Tens toda a razão. Mas eu acredito que a defesa vai passar muito por aí. Eu acho que tu tens de ter um início muito nesses. E como eu estava a dizer, eu acredito que o melhor cenário, eu vou ser sincero, eu tenho estado a pensar nestas finais já antes até dos Indiana terem eliminado os Knicks, né? Porque quase já sabia que eles iam passar. E é engraçado porque eu vi o último jogo de Indiana a pensar em OKC. Eu vi o Game Ok. 6 a pensar nos OKC e eu tive estes dias todos a pensar. E eu estou frustrado porque eu não consigo pensar num cenário em que Indiana consegue ganhar. E o único cenário que me pareceu relativamente viável, e eu queria saber agora a tua opinião, eu até nem disse isso ontem porque queria que dissesse aqui, que é, eu acho que a melhor coisa que o Indiana pode fazer literalmente é fechar tudo. É fechar tudo e deixar o Shea jogar um para um contra quem ele quiser. E esperar que ele tenha maus jogos. Porque o Shea não é o melhor passador do mundo, ele é um passador relativamente ok. Ele não é o melhor playmaker, ele não é o Luka Doncic, não é um Jokic que vai sacar passes fantásticos do nada. Ele pode fazer isso muito de vez em quando, mas não é, não faz parte das características do jogo dele. E este estilo de jogo da NBA, em que um jogador ganha um jogo, está quase que morto.
é muito difícil hoje em dia. O que eu acho que a Indiana pode fazer melhor é literalmente, por isso é que eu disse há bocado, quase em tom de gozo, mas um bocado a falar a sério, que é, se for preciso, atira o Halliburton para o Shai Gilgeous-Alexander. Atira mesmo, defende o resto e deixa-me marcar 50 pontos. Se o resto Sim, da mas eu equipa acho que isso marcar pode 30 ou perfeitamente 40, acontecer. Eu hum, consigo imaginar um cenário, ou seja, tu disseste que viste o jogo a pensar e que não consegues imaginar propriamente um cenário em que os Indiana batam os Oklahoma. 100% de acordo contigo, não podia concordar mais. A questão é que eu acho que isso que tu estás a dizer pode perfeitamente acontecer. Mas eu vejo vários cenários, e acho que isso não é irrealista, em que os Thunder não conseguem marcar muitos pontos. O que eu não consigo ver eles a ganharem é porque, e é aí que porque eu gostava também de fazer uma pergunta, agora passo-te uhum, também a bola, que é, os Indiana são uma equipa que impõe o seu ritmo de jogo, ganham ou percam, normalmente impõem o ritmo de jogo e muitas vezes em muitos espaços, em muitos momentos do jogo, isso acontece. uhum. Vamos tirar o resultado da equação. O resultado não interessa. Tu achas que os Ok. Indiana vão conseguir impor o ritmo, de jogo do lado deles ofensivo contra os Oklahoma? Eu tenho muitas dificuldades em ver isso. Eu acho que sim. Achas que sim? Imagina, Como? eu acho que eles vão conseguir impor o ritmo de jogo. Lá está, e aí passa outra vez, porque a primeira coisa que eu pensei quando estava a pensar nos cenários era isso. Será que a Indiana vai conseguir impor o seu ritmo de jogo? Eu acho que sim. O que eu acho é que vai Para descer mim é o a tiro grande pela chave da culatra. série. Para mim é a grande chave e o principal ponto de Não, interesse da série. eu acho que nem é grande chave, porque vai descer o tiro pela culatra porque os OKC gostam desse estilo de ritmo. Porque os Sim, OKC são uma equipa vivem muito nesse boa, ritmo. Percebes? transição Ou seja, defensiva. não é como se. Eu não acho que a imposição do ritmo de jogo acelerado de Indiana seja tão favorável assim para eles. Mas tu achas que eles Percebes o que vão eu quero dizer? conseguir marcar rápido a Oklahoma? É isso que eu estou a dizer. Achas que eles vão conseguir marcar? Atenção, quando tu estás a dizer. Atenção, espera, agora vamos tentar falar a mesma língua. Quando tu Não, dizes eles impor o podem ritmo de atacar rápido dois jogo, segundos e fazer um é. turnover. É isso que eu Não, estou a dizer. Quando tu estás a dizer impor o ritmo de jogo, é impor a questão do estilo de jogo rápido. sim, Mas não quer dizer e que eles trocar vão em marcar com cestos. a mesma eficiência que marcavam, por exemplo, contra os Cavaliers ou Não, não. O contra que eu os quero dizer é Phoenix. trocar cestos. Trocar cestos, mesmo que percam, Hum. troquem cestos. Imagina, podem perder o período 40-37. Não é isso, e perdem, mas se vão conseguir fazer isso, percebes? Porque eu não Sim. vejo isso a Eu acho que eles acontecer. conseguem, agora respondendo, eu acho que eles conseguem fazer, mas com muito menos eficiência do que qualquer outra equipa. Mas eles conseguem. Eu não acho que, eu não acredito vividamente que os Thunder possam ser uma equipa que vá anular assim tanto. Até porque os Thunder já mostraram em determinadas circunstâncias nestes playoffs que eles às vezes também têm dificuldades a eles próprios imporem o ritmo de jogo em termos ofensivos. Eles, em muitos Ofensivo. momentos, jogaram em 5 para 5 contra os Nuggets quando isso favorecia mais os Nuggets do que eles próprios. Houve determinados Uhum. passos da eliminatória contra os Wolves em que, mesmo os Wolves, sendo uma equipa, eu já disse aqui várias vezes e fico cansado de dizer isto, que é extremamente irresponsável ofensivamente, mesmo eles sendo uma equipa assim, muitas das vezes aquilo é um bocado letárgico e é um bocado difícil de assistir. Os Wolves, em determinados momentos, impuseram um ritmo de jogo a espaços durante a partida contra os OKC. E os OKC às vezes também parecem, e nós falamos isso ontem, ter uns momentos meio a Celtics, em que eles parece que adormecem. Só que como a defesa deles é tão boa, isso não se faz sentir assim tanto. Mas parece que adormecem ofensivamente, aquilo muitas vezes em top. Porque a equipa, é uma equipa que joga muito em ISOs, uma equipa que joga muito em ISOs, tens dias quentes e dias frios, vai entupir muito, e depois é uma equipa que às vezes tem tendência a ser um bocado letárgica na forma como trata a bola e pode fazer muitos turnovers e os Pacers capitalizarem nisso. Depois, do outro lado, tem talvez a melhor defesa do Exato. que eu Eu, já vi eu, jogar, eu, até nem ia dizer só deste ano, é que eu uma já vi das jogar, melhores, sem provavelmente. dúvida. Sem dúvida. Exato. Eu E depois, lá prevejo, está. sabes, Hum, eu prevejo os pontos dos Indiana, assim do tipo, imagina, acho que vão conseguir marcar muitos pontos rapidamente, em curtos períodos de tempo, e depois ficam 6 minutos a marcar. Depois marcam. sim. Quando olho O para que eu acho eu engraçado, acho que vai o que eu acho acontecer muito engraçado é isso. que o que eu acho engraçado é que eu consigo ver muito bem os OKC a serem a mesma coisa. Eu consigo ver os OKC a ficarem também para aí 5 minutos sem marcar.
perfeitamente, Percebes? sim. Concordo, E, concordo contigo. e nesses 5 minutos em que não marcam, se fizerem alguns turnovers, acredita, os Pacers vão marcar. Se eles fizerem Sim, turnovers, e depois houve um fator que eu também pensei que podia ser engraçado, e agora pegando mesmo no teu exemplo, que é como é que os Pacers pudessem ganhar, que eu acho que é uma forma muito mais engraçada de ver isto do que claro. propriamente uma coisa. Os Pacers são talvez a equipa que trata melhor a bola que os OKC já jogaram com nas playoffs. Os Pacers não cometem turnovers nenhuns. O Halliburton pode ter dias frios e dias não tão dominantes em termos de performance, mas não é um base que faz turnovers. E a Sim, equipa dos Pacers não faz muitos turnovers, apesar de passar muitas vezes a bola. E isso pode jogar a favor deles. Eu acho que isso pode muito bem jogar a favor deles em determinados momentos, em determinados jogos. Porque os Thunder vivem muito e criam muito ataque com base nos erros do adversário e também em fast break de turnovers. Se eles jogam contra uma equipa que não faz muitos turnovers, essa parte do jogo deles anula. E nós sabemos que os Thunder não são a equipa mais dominante e 5 para 5. Portanto, mesmo que os Thunder lancem, e imagina que eles apanham um ressalto, eles vão para o ataque a um passo médio. Isso dá tempo da defesa se restabelecer e forçar com que o Standard jogue em 5 para 5. Estás a perceber? Que, mesmo que, obviamente, o Standard sendo uma equipa muito melhor e com muito mais soluções, é o que os Pacers querem. Os Pacers não claro. querem que os Standard corram com eles, acho eu. Até porque depois o Standard também são uma equipa que consegue meter novos jogadores, não é como os Cavs que estavam lesionados ou como os Knicks que se calhar têm um elenco muito mais curto e tu queres correr mais do que o teu adversário porque assim cansas o teu adversário. Não acho que seja o caso. E depois também os Standard tiveram muito tempo de descanso, eles ganharam a eliminatória em 5 jogos. Ou seja, não sei se os Pacers e se o Rick Carlisle nesta eliminatória vai querer ter a mesma postura que teve com as outras, que é pace, 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 que é tipo corram mais que os outros, que é para lhes cansarmos, porque esta equipa, além de ser muito boa em termos atléticos e ter muitos jogadores que estão à vontade, acho que para correr o jogo todo, também tem muitos atletas que possam fazer isso por terem um plantel muito profundo. Mas acaba por ser muito a Hum, identidade dos Pacers, né? Portanto, não sei até que exato, pode explicar muito disso. Eu, exato. eu acho E que. só para terminar, e só mesmo para terminar o que eu tenho a dizer, eu acho que o principal fator aqui para o standard. Agora respondendo a questão que eu acho que é muito difícil e que me faz mesmo não conseguir ver um cenário em que os Pacers ganham, é que eu acho que mais uma vez os standard vão defender como se tivessem um jogador a mais. Uhum. É como aquilo que eu fiz a referência várias vezes na eliminatória contra os Wolves, em que parece que eles estão a defender com um jogador a mais, porque os Wolves tinham o Gobert. E aqui eu acho que vai ser um bocado, esse jogador vai ser o Miles Turner, que eu não sei muito bem como é que eles vão usar o Pode ser uma Miles ameaça de Turner. três. Vamos ver. Exato. Só que teres o Miles Turner como uma ameaça 3 é fantástico para ti, porque depois não tens ninguém que apanhe ressaltos. E se tu estás a viver da tua equipa de lançar só de fora, eu não sei se isso é uma boa premissa, não é? Porque depois vai ser um bocado aquela coisa do live by the tree, die by the tree, estás a perceber que é um bocado a E apesar de Celtics. depois também poder tirar um jogador de lá de dentro. Vamos ver. Eu acho que a utilização do Miles Sim, Turner só é que, a muito cena, interessante. só que depois os Thunder podem fazer isso, que é tira o Hartenstein, mete o Chet a defender o Turner, que ele está completamente à vontade de ir lá para fora, tenho quatro Pitbulls a fazer as rotações de tudo o resto, eles até podem fazer essa defesa com os quatro e depois ter só o Chet ali atento ao Turner, nem dar-lhe muito espaço, porque o Turner, apesar de lançar de fora, não é um lançador estupendo, e eu acho que os Thunder estão completamente à vontade em perder o jogo porque o Miles Turner marcou 35 por 40 pontos. Se perdermos o jogo porque o Thunder marcou 40 pontos, está tudo bem. Ele não vai Sim, marcar sim. 40 pontos várias Mas vezes. vejo, Portanto, mas vejo, ou seja, vejo vai fico, ser muito fico com mais essa interessante. sensação, fico com essa sensação que parece que eles vão dar a sensação de estar sempre com. Parece que estão a defender com o jogador a mais. Sim. E os Indiana podem também usar um fator que eles usaram contra os Cavs. Por acaso eu não os vi fazer isso contra os Knicks e corrijo-me se eu estiver enganado, que é a defesa à zona. Parecendo que não os OKC mostraram muitas debilidades a atacar a defesa à zona. Se os Pacers fizerem isso, também um bocado se calhar para se mascararem com o facto de terem uma equipa mais pequena e menos dominante fisicamente, e se calhar tentar mascarar um bocado aqui o facto do Nesmith não estar a 100%, em determinados momentos eu acho que isso pode ajudá-los.
Sim, sim, acredito que sim. Eu acho que a utilização do Miles Turner é chave. É chave. É, Eu vejo é, os é, Pacers é. muitas vezes em 5 aberto e acho que isso pode ser interessante. Mas eu acho que os Pacers, para causarem dificuldades aos Oklahoma, o Miles Turner vai ter que meter bolas de 3. Obrigatoriamente, Óbvio, óbvio, sim ou óbvio. sim, é uma chave importante. Sim, Ah, para isso acontecer, eu acho que e o banco. Eu acho que o Bem, claro. banco dos Pacers tem de ganhar o banco do Standard. Obrigatoriamente. Sim, sim, E sim. eu acho que isso tem de acontecer obrigatoriamente só para os jogos serem renhidos, não é para eles ganharem. Claro, não, sem dúvida, sem dúvida. Bem, eu acho que é importante que os Pacers ganhem um jogo em Oklahoma para a série não ficar 2-0 e Sim. nós ficarmos logo com o hype todo em baixo. Eu Pá, acho que o que era, o que era, o que era mesmo do caraças era eles ganharem o Game 1. não, isso era lindo. Se ganhasse o Epá, Game 1 era era fantástico. lindo. Era fantástico. Renascia, a minha alma renascia. Eu acho que Não, era eu acho que a Tolma não devia renascer, que eu acho que se eles ganham, depois o Standard ganha os próximos quatro, mas tinha piada. certo. Mas ia renascer durante uns dias, portanto, durante uns dias ia ficar animado. Vamos ver. Foi cansativo. Tivemos aqui a tentar, durante alguns minutos, pensar de que forma é que esta série pode ser equilibrada. Dito isto, Thunder em 5, né? Yeah, Não, pá, yeah, mas na boa, pronto, na mas boa. tentámos fazer aqui Epá, eu quero acreditar que um vai ser exercício em de conta. seis. Eu quero acreditar. Eu acho que é em cinco, mas eu quero acreditar que vai ser em seis. Ok, ok. Vamos ver. Espero que Se na for em próxima sete semana é fantástico. Espero que na próxima semana comecemos aqui o episódio a dizer, bem, algumas das coisas que viemos aqui dizer aconteceram. É. Era bom O pior sinal. é que muitas das coisas que estamos a dizer podem acontecer e mesmo assim dá 3-0. E mesmo assim, exatamente. Vamos ver. Vamos então aqui passar para o nosso segmento de fora de jogo. Não sei se tens alguma coisa preparada esta semana. Eu tenho, tenho, Eu tenho tenho uma aqui aqui uma de pergunta futebol para. para ti. Eu Eu tenho tenho uma aqui de uma futebol. para ti de basquete. Tenho aqui É? uma de Então pronto, basquete. então fazemos assim. Então eu faço a de futebol e tu fazes uma de basquete, pode ser? Sim, Ok. sim, sim, sim. Por Então acaso pronto, já até tinha uma sabem. de desporto que eu tinha pensado hoje, não escrevi, mas que depois esqueci. Se quiseres, então, Sim, pode ser. vá. Também é Vá. rápido, portanto, já sabem aqui o nosso segmento fora de jogo, não é? Portanto, Uhum. nós dizemos uma frase, afirmação, o que quer que seja, o outro diz se está em jogo ou fora de jogo, portanto, se corresponde ou não à verdade. A minha para ti de futebol é, após a Liga das Nações, Roberto Martínez não será mais treinador da Seleção Nacional. Fora de jogo. Fora de jogo, achas que vai continuar? Se ganhar, Se eu acho ganhar. vividamente que se ele ganha, eu não estou a ver a Federação a despedir. É aquilo que tu falaste muito bem, a Federação tem tendência a ser muito fiel a quem lhes dá títulos. Há muito essa. Eu não acredito. Não acredito. Acho que se ele Ok. ganha, o que é muito difícil, sendo a Espanha ou a França, eu acho que ele mantém. E outra coisa que eu também ia-te perguntar, por acaso, no segmento que eu não perguntei, que é, tu não achas um bocado tarde? Tu achas que ele sou despedido agora, o treinador que vier agora tem, ou seja, o Mundial é daqui a sensivelmente 13 meses. Eu acho que parece Mas, curto. mas dá tempo, mas Dá dá. tempo, mas parece curto, não, não achas? Epá, sim, Se a idealmente. Federação tivesse a cogitar uma possível mudança, se calhar já devia ter feito antes disto. Mas, Mas eu acho que está a cogitar uma possível ah, mudança, acho que está. ok. Mas acho que Ok. eu acho que sem a vitória acho muito difícil ele permanecer com a vitória. Não. Mas Não, eu acho que sem a vitória, mas acho que mesmo com a vitória, acho que mesmo com a vitória, acho que ele poderá sair. E era Deus assim te uma ouça. cena grande, era. Deus te ouça. Digo isso. Deus te O ouça. que é que tu trouxeste? Em termos de desporto, Uhum. pronto, eu tenho aqui uma de basquete que é se o Shea e os OKC ganham o ring, que provavelmente vão ganhar, e ele provavelmente vai ser Finals MVP, ele dá o primeiro ring ao Thunder, não é? E dando o primeiro ring ao Thunder, Já sabia ele que vai. passa a ser Vá. o melhor Thunder de todos os tempos. O que é que achas que sim? Ou tu é muito Não. fiel aqui Nego-me, ao Kevin Durant? nego-me. Então é Epá, fora de jogo. já sabia, fora de jogo. Assim que tu disseste assim, o Shai Gilgeous-Alexander já sabia o que é que vinha daí. Para mim, Kevin Durant, ainda. Eu não concordo, por acaso. Eu acho que se o Shea ganha, ele passa a ser. Imagina, no coração das pessoas, eu acho que não. Nem o segundo, porque eu acho que o Russell Westbrook. Eu até Westbrook, diria que é. se calhar o Russell Westbrook está em primeiro, antes do Kevin Durant, para ser sincero. Para os fãs, sim, porque Sim, para os não me fãs. esqueço da maneira como ele saiu, né? O Kevin Durant. Exato, exato. Portanto, eu acho que sim, mas em termos do franchise, se olharmos de uma maneira crua e fria, eu acho que sim. Eu Sim, acho que sim. mas depois também há aqueles totais, né? E os totais
também contam, né? Total de pontos, total de saltos. Por Só enquanto que a não. cena é que o Shea não vai sair dali, percebes? Portanto, os Não, totais dele e um eventualmente vai jogador que marca ultrapassar. 31 pontos por jogo todos os jogos. Eu acho que o Shea certamente acaba a carreira como o maior Thunder de sempre. Eu acredito Sim. plenamente que sim. O que eu estou a Agora, dizer não é, colocaria tanto. ele ganhando um ring, depois só falta pôr os totais, percebes? Se Sim, calhar é sim, mais por sim. aí. Não, sim, mas quando os puser, sim, e vai ser. Mas para já ainda não colocaria. Ok. Ok. Ok, tens mais E alguma coisa? sim, a segunda pergunta é de futebol Força, americano. força. Ok. É de futebol americano que nós falámos de futebol americano e falámos sobre aquela questão que tu perguntaste sobre as apostas de quem vai ganhar o título. E eu Ah, fiquei a ok. pensar, e eu fiquei a Certo. pensar, quão histórico e quão impactante e quão surpreso se calhar não diria, mas o quão histórico e quão impactante seria se os Chiefs ganhassem este ano o Super Bowl. Ah, eu acho que pode perfeitamente acontecer. Não, não, mas o quão. Mas isto é fora de jogo, eu não percebi. Ah, a pergunta é quão, é um bocadinho diferente, né? Ok, Sim, ok, se queres que eu faça em coisa é. Os Chiefs ganhando o Super. Vou dar a minha opinião. Os Chiefs ganharem o Super Bowl este ano, devido à forma como perderam o ano passado e as mudanças de plantel e etc., Uhum. este passa a ser o campeonato mais impactante, ou o ring mais impactante deles. Uh, Pois também depende sempre um bocadinho dos contornos com que seria, não é? Ou seja, podem ser mais ou menos épicos, não é? Mas Mas estava a falar só de ring. Por narrativa causa a do momento. priori, Por sim, causa do narrativa a momento. priori, sim, sim, porque eu acho que este aqui, esta fase soa mais a fim de ciclo, não é? Tens algumas figuras, nomeadamente o principal alvo do Mahomes, que está claramente já em fim de ciclo. Portanto, sim, a priori agora depois o que acho que poderia tornar mais ou menos épico depois seria os próprios contornos, não é? Yeah. Dos jogos ou das equipas com que eles se iriam bater. Mas sim, a priori sim. Mas já fiz Diria uma estar em aposta, jogo então. diria que está em jogo, mas já fiz uma apostazinha para vencedor da NFL. É? É, é, é. Puseste os Eagles, não puseste? Não, não, não. Todos Pus os os dias Ravens. puseste os. É isso que eu ia dizer. Eu ia dizer Ravens. Porquê é que tu disseste? Eu juro que eu ia dizer Ravens. Eu ia dizer, não me digas que puseste os Ravens. Estou com uma fé, assim, e não consigo justificar. É uma fé, é uma fé, é uma luz. É uma luz. Muito bem, muito bem. Eu nunca na minha Vamos. ideia de Ravens. Vamos voltar então aqui na próxima semana. Esperemos que na próxima semana, no próximo episódio, tenhamos ainda a série bastante em aberto e bastante por jogar ainda aqui nos playoffs da NBA. E se eu não E estou em erro, se não tem erro, estamos bem porque vai haver 2 dias de intervalo entre as finais, acho eu. Não vai ser só um dia, acho que vai ser dois, não vai? acho que sim. Acho que ainda não olhei bem Acho para que o são dois. calendário. Eu acho que Mas são dois, quase certeza. Mas sim. Mas fala, eu vou verificar agora. sim, Podes é terminar. 6, 9, 12, portanto sim. 14, sim. Vamos ver. Pronto. Obrigado a todos então os que assistiram aqui o episódio. Já sabem que nos podem acompanhar no YouTube e no Spotify, acompanhar-nos também no TikTok, e no Instagram. Obrigado e até para a semana. Uhum. Até para a semana. E já confirmei, e sim, vão ter 2 dias de intervalo, ou seja, o jogo vai ser quinta, depois vai ser domingo, depois vai ser quarta, ou seja, vai sempre ter 2 dias de intervalo entre cada jogo, portanto, estamos bem, estamos com tempo para depois, no próximo episódio, falarmos bem sobre as nossas Exato. impressões. Exato. Até para a semana, pessoal. Obrigado. Até para a semana, obrigado.